eles tinham isso assim muito forte, que se eles tivessem um produto de qualidade, se eles garantissem aquele sabor toda vez que tu fosse comer os teus círculos, e se eles prestassem um bom atendimento, e mais do que isso, se eles tivessem uma aproximação, que talvez esse eu acho que seja um grande diferencial da nossa marca, é a nossa aproximação com os clientes, uma questão mesmo de relação afetiva. A gente fala muito isso, né? Que nunca foi, nunca será comer Baurus ou vender o Baurus. É sim fazer com que as pessoas tenham memórias, registros afetivos com a empresa, com a marca. Então, toda vez que a gente conversa com o cliente sempre tem uma história para contar. E são essas histórias para contar é que fazem os círculos todos os dias, né? Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Resultados. E o nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 15 anos de estrada. E aqui no Café, a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e desenvolver negócios com temas específicos, histórias empreendedoras e muito mais. Então aproveita para seguir o Café no @café_empreendedor. E para todo esse serviço aqui do Café, é claro, nós trabalhamos sempre em nome de Agência Arcona. Marketing de resultado, impulsionando seu negócio com design, tráfego e registros de marca. Pô, deu um ruim aí, né? Pausa dramática. Também falamos para VG. A VG existe para mostrar que resultado não é sorte, é método. E por isso ajuda empresas a enxergar com clareza e crescer com consistência, unindo finanças, processos, estratégia e gestão de pessoas em um só caminho. VG, gestão de resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Segue lá no @VG Resultados no Instagram. Fala, dona Érica, o que uma erva na goela não faz com o cidadão, né? Pessoal bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. O Vinícius teve que se retirar da mesa, engasgou, mas tá tudo certo. É, mas tá tranquilo. Tá tudo certo. Nosso último programa com 10 anos de idade. É verdade. Verdade. Começando a gravação do nosso último. Quando a gente sentar de novo aqui na mesa, a gente já vai ter 11 anos, né? E, enfim, nos acompanhem nas redes que a gente vai divulgar aí as nossas atividades de 11 anos, mas só para lembrar que é um momento muito simbólico. A gente está gravando hoje aqui o nosso último programa de 10 anos de Café Empreendedor. Muito bem, e hoje trazendo uma convidada que já esteve, uma poderosa que já esteve conosco aqui em outro momento, né? Hoje para contar um pouco mais dessa história de 35 anos, dessa presença de marca que os círculos têm, já entregando a nossa convidada aqui. Eu vou pedir direto aí a nossa trilha, né? O trilho da nossa poderosa. Muito bem, gurizada, para falar dessa história de 35 anos dos círculos, nós trouxemos ela, Juliana Medeiros. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, o pessoal que não te conhece, quem é a Juliana? Olá, pessoal, um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. A gente falava antes, né, que eu vim em 2019, então 7 anos depois. E num ano muito simbólico para os círculos, que a gente completa 35 anos, vocês 10 de café. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que celebrar essas datas e essas conquistas, que só quem faz as coisas acontecerem todos os dias sabe o quanto é duro, né? Eu sou a Juliana Medeiros, sou psicóloga de formação, mas abandonei a psicologia para atuar no negócio da família. Então, faz 20 anos que eu retornei a Pelotas. Sou filha do seu João e da dona Maria, com muito orgulho. E sou mãe da Helena. E sou muito mais coisas. Eu costumo dizer que às vezes me incomoda que as pessoas salvam meu número no celular, Juliana Círculos. Eu falei, não, para aí. Tem muito mais Juliana por aí, né? A gente se desdobra em muitos papéis. Eu acredito que quanto mais papéis a gente desempenha na vida, mais saudável a gente é. Isso nos ajuda também na nossa saúde mental. Mas hoje me dedico exclusivamente aos círculos e estou muito feliz realmente por esse ano. É um ano realmente que poder estar comemorando essa data junto com os meus pais, né, atuando ainda na empresa. Final de semana eles estavam os dois trabalhando lá. Me deixa realmente muito orgulhosa, muito feliz. Estou feliz aqui de celebrar esse momento com vocês também.
Muito bem, então, reforçando, né? A gente tem um episódio aqui, tá um pouquinho mais antigo, né, mas vale a pena recuperar, que é a história dos círculos, principalmente para quem nos escuta fora de Pelotas, nem não conhece a nossa cidade, é literalmente um dos patrimônios da cidade. Agora vamos falar sobre isso, né? Então, sugestão para recuperar, a gente tem um episódio, Minha História Empreendedora, sobre os Círculos Lanches, e hoje a gente chama a Juliana para sentar aqui conosco de novo, para a gente comentar sobre, conversar e aprender um pouco mais sobre um aspecto dessa história que tem a ver com a marca. Né? Para quem está familiarizado com a nossa região, com a nossa cidade, sabe o que é vou comer um círculos, ou vamos comer um círculos, ou o que tu comeu ontem, um círculos, né? Que virou o sinônimo de Bauru. E acho que não é à toa que é uma trajetória que se sustenta por 35 anos, e em torno disso, com certeza, tem um grande trabalho de marca. Né? Então, a nossa ideia aqui hoje é conversar sobre esse aspecto marca. Vamos começar por aí. Quando é que vocês se deram conta que tinha uma marca na mão? Que era mais do que um lanche, que era mais do que um ponto, que era mais do que um volume de vendas, e sim, tinha algo ali que era uma marca. Eu acho que a gente ainda se surpreende quando a gente enxerga o alcance que essa marca tem, que saiu das fronteiras de Pelotas, né? Alguns anos atrás, a gente colocou um slogan no acrílico 10x15 em cima das mesas, de uma forma despretensiosa, que dizia: Vira Pelotas e não comer uns círculos não é Vira Pelotas. E as pessoas, no final do ano, com orgulho, postavam um lanche, postavam a placa com essa frase, usavam e usam até hoje essa frase nas suas postagens. Então, a gente se deu conta quando os nossos clientes, que a gente carinhosamente chama de fanáticos, começaram a vender os círculos, né? Porque ainda que a gente saiba, obviamente, a importância de uma campanha de marketing, a importância de uma estratégia por trás, né? Principalmente na questão comercial. Hoje, especificamente a questão das redes sociais, a força que, né, nós temos aí para potencializar ou não uma marca, mas a gente acredita muito ainda no boca a boca, que foi que fez os círculos acontecer. Quando a gente iniciou lá atrás, não tinha redes sociais, não tinha nada disso, então necessariamente a gente precisava que a Érica fosse lá, comesse o lanche, gostasse e fizesse propaganda para o Vinícius e para o Leandro, né? E aí, quando as pessoas começaram a se identificar com os círculos, pela sua trajetória, pela história dos meus pais, eu acho uma história de luta, aquela história de todo brasileiro que quer melhorar de vida, quer dar melhores condições de vida para os seus filhos. Quando as pessoas, acho, começaram a se identificar com isso e se ver um pouco na história da minha mãe e do meu pai, de onde eles começaram e onde eles chegaram, eu acho que as pessoas naturalmente começaram a nos ajudar a propagar essa marca, e sempre que recebiam visitas, trazer as visitas, trazer amigos e pedir em casa. Então, acho que a partir daí, obviamente que eu sei da minha contribuição, né? Quando eu vim para Pelotas, eu vim para profissionalizar os círculos, inclusive para que a gente pensasse, né, nessa questão da marca, mas tem muito aí do seu João e Dona Maria, que mesmo sem conhecimento nenhum de gestão, minha mãe nunca foi à escola, meu pai estudou até a terceira série, eles tinham isso assim muito forte, que se eles tivessem um produto de qualidade, se eles garantissem aquele sabor toda vez que tu fosse comer os teus círculos, e se eles prestassem um bom atendimento, e mais do que isso, se eles tivessem uma aproximação, que talvez esse eu acho que seja um grande diferencial da nossa marca, é a nossa aproximação com os clientes, uma questão mesmo de relação afetiva. A gente fala muito isso, né? Que nunca foi, nunca será comer Baurus ou vender o Baurus. É sim fazer com que as pessoas tenham memórias, registros afetivos com a empresa, com a marca. Então, toda vez que a gente conversa com o cliente sempre tem uma história para contar. E são essas histórias para contar é que fazem os círculos todos os dias, né? Uma outra questão que eu acho que é super importante para a questão do fortalecimento da nossa marca é a nossa equipe super identificada com a nossa marca, com os nossos valores, com nossos princípios. A grande maioria, a maciça maioria, 90%, uma equipe feminina, né? Mulheres, muitas vezes, que sustentam as suas famílias, né? Que pegam dali do seu trabalho sustento para criar os seus filhos, para dar condições melhores para os seus filhos, e que fizeram carreira nos círculos. Então, a gente tem muita gente lá com 10, 15, 20, 25 anos,
a funcionária mais antiga do Círculos, ela completa agora no final do ano 35 anos. Ela está lá desde o início, né? Desde que começou o Círculos. Então, essa identificação da nossa equipe com a nossa empresa reflete nessa relação que a gente tem, né? Não só a família, a base, o João, Dona Maria e eu, mas também dos nossos funcionários, da nossa equipe com os clientes, e sem dúvida isso faz ser o Círculos o que é hoje, e as pessoas terem essa relação, essa memória afetiva, né? Ter esse carinho especial. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, sem dúvida. Eu ia dar o depoimento, a gente sempre remete a nossa relação com a marca. Não, eu ia dizer, eu estudei pouco tempo na Católica, né? Mas eu fiz um semestre na Católica, depois fui para outra faculdade. Mas eu lembro que a gente está dizendo antes da profissionalização dos Círculos. A gente está falando lá dos Círculos raiz, né? Do trailer ali. Do trailer atrás da Católica. Que continua. Tá, tu é daqueles que pegava meio antes da festa e metade depois da festa. Não, aula. Durante a aula. Aí era intervalo. Mas eu ia dizer, era muito hora do recreio isso, da faculdade. assim, a questão da relação do teu pai com os clientes. Que eu acho que isso se mantém até hoje, mas era muito interessante naquela época porque não tinha todo esse estudo, toda essa questão de por que aquilo era importante. Mas era uma coisa totalmente intuitiva, né? Totalmente intuitivo, e tu via que aquilo era natural e que aquilo gerava um ambiente muito agradável para todos que estavam lá. Então, por mais que ele não conhecesse todo mundo, mas ele conhecia quase todo mundo que estava lá, tu te sentia bem estando naquele espaço, que era um espaço aberto. Já era muito grande, porque já eram muitas mesas naquela calçada. A gente chegou a ter 100 cadeiras lá. Imagina, 100 cadeiras na calçada. E faltava cadeira às vezes, né? E tu sentia que todo mundo tava ali tu podia esperar um pouco mais, porque eram filas e filas, porque tinha qualidade. Uma coisa que eu lembro também muito, que depois com restrições sanitárias, acredito eu, mas a questão da bisnaga de maionese, que o tubinho de maionese. Era a fartura. O tubinho de era maionese. Era a marca, né? Era uma das marcas, mas era uma fartura, sabe? Não tinha aquela coisa Deixa eu fazer um parênteses de contar uma coisa interessante sobre o tubo de maionese, tá? O antes e o depois, que isso também eu acho que impacta muito nessa questão de marca que nós estamos falando. O tubo, como tu mesmo disseste, foi restrito, né? A Vigilância Sanitária proibiu. Na época que era permitido, nós comprávamos toda a semana, de 50 a 100 tubos, porque eles sumiam. Sério? Não, uma passeada e não voltava. E era muito engraçado, porque os clientes achavam aquilo tão natural, tipo, de levar para casa o tubo, né? Tipo uma lembrancinha, né? E aí eles lavavam, obviamente comiam toda a maionese, lavavam e devolviam na maior cara de pau. Quase como se dissesse assim, eu trouxe de volta, isso está me habilitando a levar o outro hoje, entendeu? Então, a gente comprava aquilo toda semana, porque realmente as pessoas levavam. O pai conta uma história que uma vez ele viu um cliente colocando num blazer, assim, naquele bolso interno que tem no casaco, né? E o pai perguntou para ele, assim, sem cerimônia, o casaco gostou da maionese? Tá comendo bastante? E aí ele deu uma risadinha, né? Um sorriso meio amarelo, mas não devolveu, levou igual o tubo, né? E aí agora, alguns anos atrás, se eu não me engano, quando o Círculos fez 32, nós tivemos uma ideia de resgatar a tal das bisnagas, né? E aí era o mês de aniversário, março, mês de aniversário dos Círculos. Eu falei, vou comprar 100 tubos. A Flávia, que cuida da nossa comunicação, fez um adesivo especial lá, né? Sessão Nostalgia, falando, né, desse resgate do tubo de maionese. Eu falei, vamos vender com a maionese dentro, vamos colocar aí. Acho que vai dar e vai sobrar. A gente vendeu 550 tubos de maionese no mês. Meu Deus. Gente, é uma bisnaga de plástico, entendeu? Mas as pessoas queriam ter aquele prazer de apertar a bisnaga para comer o bauru, entendeu? A pazinha que me desculpe, mas a pazinha não é o tubo. Não é. A porção é generosa, mas o problema não é esse. Não. O problema é usar o tubo. É passar. Tu sabes que a gente tem clientes, porque vocês lembram, né? Primeiro era o tubo, depois foi o sachê, que ele dava aquele cortezinho com o dente, passava, que também era melhor do que a pazinha, no meu ponto de vista, e depois veio o potinho com a pazinha. A gente tem clientes que pedem um saco de bauru, normal, assim, liso. A gente manda junto na entrega e a pessoa faz o sachê em casa. Pega do potinho, antes de abrir o sachê, faz o sachê, amarra para comer assim, entendeu? Então, isso é marca, né? Você está falando sobre marca. Não, e aí tem dois atributos, né? Um é o bauru e outro é a maionese. São dois ativos, assim... A maionese virou produto. Exatamente. É um complemento.
né? É um complemento. Tem gente que come maionese com bauru, né? Maionese com bauru. E tem Não, muita gente que vai nos círculos e não come bauru. Só vai lá para comprar maionese. Porque vocês vendem o copo da maionese. A gente né? vende copo, potes de quilo e meio quilo. Então, no final de semana, a gente vende muito para o pessoal fazer churrasco, salpicão, salada de torta batata. fria, Então, de tudo as pessoas fazem, sanduíches, fazem de tudo. Eu já fui a aniversários que era buffet de cachorro-quente com a maionese. Exatamente. Choripão. Choripão é o que mais eu vendo todo final de semana. Esses campeonatos de beach tênis que tem aí, o pessoal vai e compra potes de quilo, né? E a maionese virou um produto. E era para ser um complemento, né? Era para a gente passa no pão e o pessoal bota um pouquinho mais, às vezes botam mais maionese realmente. Eu acho muito engraçado que às vezes tu vê assim, falta um pedacinho para terminar o bauru e a pessoa vai lá e coloca assim um nacão. Não, mas essa é essa essa dá aquela é a... bocanhada assim, Essas com são as boas vontade. práticas de comer bauru. É isso né? aí. É o último pedaço, é aquele que é tapado de tudo. É maionese. Ó, tu tá no tubo, né? Claro, Tu tá no tubo. Vai que E eu faço vi uma já montanha. vários É um comendo espetáculo. no pote pura maionese, Pô, entendeu? não, mas daí se passamos, né? É, inclusive criança, eu fico preocupada, às vezes, porque é gordura, né? Pô, tem tá que louco? falar, Sim, né? sim. Mas a pessoa tem uma adoração pela maionese, assim como a mousse de chocolate, que também veio para ser uma sobremesa, uma opção doce que a gente não tinha, né? E também a gente vende um pote de quilo, de meio quilo, e as pessoas fazem, agora nos 35 anos dos círculos, a gente fez de tantos clientes falarem, já provou mousse com isso, já provou mousse com aquilo, né? A gente fez um buffet de especiarias para tu colocar dentro da mousse. Então tinha morango, tinha calda de frutas vermelhas, tinha merengue, tinha castanhas caramelizadas, fios de ovos, para tu colocar na mousse e realmente fica uma delícia. Vale a pena experimentar. Pessoal que está nos ouvindo, a gente tem uma audiência que é maior no Sudeste ali, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e que muitas vezes não, acho que eles não enxergam ou não, talvez não tenham a compreensão do que é um bauru para nós. Né? O que mais próximo a gente poderia explicar para o pessoal que está acompanhando? A gente fala bauru na maionese, mas assim, para eles tangibilizarem mentalmente do que é o bauru. Entra no @, ali e vê as fotos. Não tem fora daqui. Não, eu vou Isso é ajudar. legal, cara. Isso é legal porque porque não tem tu vai mesmo. é um X, eles chamam de X, eu acho só. É, né? X. Sim. Ah, e lá Mas tem muita vou- questão do cachorro, que eles botam purê, que eles fazem. Eles É, criam E o outro hambúrguer, alimento. né? exatamente. O hambúrguer e o cachorro, né? Que a Carne gente picada, aqui- lanche com carne picada, como a gente tem aqui, é meio raro de ver pra E cima, é muito né? coisa de Pelotas também, né? Agora há pouco a gente participou, acho que tem um mês mais ou menos, de um programa da RBS, um Jornal do Almoço ao vivo no sábado. E aí eram 3 cidades, Pelotas e mais 2 cidades, falando das diferenças dos lanches, né? Dos baurus. E aí eu observei, com carne picada é uma coisa muito de Pelotas, né? Mas nacionalmente a gente é conhecido como a capital nacional do doce, né? E aqui, como a gente é uma cidade universitária, meio que se popularizou essa questão dos lanches. Em 2014, quando a prefeitura sofreu uma ação do Ministério Público para tirar os trailers de Pelotas, lembra? Vocês devem lembrar sim, disso, sim. né? Os trailers que eram fixos, como o nosso, que era chumbado no chão. Pelotas tinha 300 trailers. Olha, a gente não tinha ideia, né? Então, no centro, nos bairros, nas vilas, né? Era muita gente, trailers de todos os tamanhos. Então, isso impactou muito na nossa economia na época, porque não foi todo mundo que conseguiu se adaptar e ir ou para um trailer móvel, né? Ou para um E depois local ficou fechado. conhecido como food truck. Food truck. Vulgo trailer. Pois é. Trailer com Food roda. truck. Trailer que anda. É um trailer que anda. Mas o nosso aqui, nessa época que tu tá falando, eles eram fixos, né? Eles não tinham nossa. muita mobilidade. Eles se estacionaram um belo dia e foram... É, eles começaram Ficando, móveis né? e depois passaram Isso, a... o nosso mesmo, o pai retirou os pneus e chumbou na calçada, na maior cara de pau, né? Assim como mas outros todos tantos, os né? outros eram Era- assim, a gente é. seguiu a referência que já existia, né? E ficou assim. E aí, quando a prefeitura sofreu essa ação, que teve que tirar, aí o pai teve a grande sacada de deixar o trailer lá na 3 de maio, né? Que segue sendo a nossa cozinha. Porque isso é cultura, isso é marca também, né? As pessoas, quando vão lá no Círculo da 3 de maio, gente que não é daqui, eles querem ver o trailer. Nem querem sentar lá dentro do salão, querem ver o trailer, o pessoal produzindo, né? E aí, quando a gente fala que antes era essa nossa realidade, como assim um trailer no meio da rua? Eu falei, essa era a nossa realidade antes. E Então, já o era trailer- desse tamanho. O trailer segue lá, né? Ah, e hoje tu atende menos pessoas no espaço atual
percentual do que tu atendia no Sim. espaço anterior. Com certeza, menos pessoas. Ainda mais nessa época que nós estamos agora, de muito frio, chuva, né? Então, o nosso espaço físico ainda é mais restrito. Porque no verão, o pessoal vai para a rua, vai para a calçada. Né? E a gente gosta dessa função de comer na calçada, tomar uma cervejinha, né? Olhar o movimento e tal. Então, agora no inverno, só os corajosos, os mais jovens. Eu, por exemplo, não gosto de ficar no frio. Mas quem é do tempo, e aí os círculos também tinha essa particularidade, tu estacionava o carro, ligava o pisca-alerta e tu era atendido dentro do carro. Né? Era o date. Muito. Era o date da galera, entendeu? E ali parava, botava o pisca-alerta e a gente entendia no carro, né? E aí, claro, voltando a falar dos tubos de novo, ali o cara ia embora, né? Com bandeja, com tubo, com tudo, entendeu? Com copo. A gente está falando aqui, né, de histórias de experiência do cliente, acho que para endossar o que é essa marca, né? Principalmente para quem está fora daqui. Vou dar a minha contribuição aí para a história, né? Há 7 anos, meu filho nasceu, maio de 2019, né? Cesáreas eletivas, 6 horas da tarde, 6h20 ele nasceu. Esther, minha obstetra. Quando é que eu posso comer? 1h da manhã. Pede uns círculos, deixa aí, que quando eu puder me sentar, 1h da manhã eu tinha que me sentar para saber se estava tudo bem, passou efeito anestesia e já pode comer. Deixa uns círculos na mesinha de cabeceira. Eu comi um bauru. A primeira coisa que eu comi depois que o Augusto nasceu, quando eu pude me sentar e estava liberado, foi comer um bauru. Né? E não foi qualquer bauru, eram círculos, pão normal, sem ovo, e não era Júnior. Sem ovo? Como assim sem ovo? Não gosto. Eu também não gosto do ovo no lanche. Enfim. Eu acho que tira o sabor do lanche. Se as pessoas me perguntam, é melhor com ovo ou sem ovo? Aí eu sempre falo meu gosto pessoal, né? Eu acho que tira um pouquinho o sabor. O gergelim que era o que dá o... Mas eu acho que é interessante falar de marca, acho que é falar também dessa correlação de marcas que existem abaixo de um guarda-chuva, né? Porque a gente não falou até agora do X-Bebum, que é uma outra grande marca dos círculos, né? Então a gente está falando da maionese, a gente fala do mousse, e a gente fala do bauru, mas a gente tem um bauru aí que é o destaque, que é o X-Bebum, que foi que carregou muito também a marca dos círculos. Como é que é administrar, né? 3 marcas, ou mais marcas, porque tem, mas embaixo de um guarda-chuva só, porque elas coexistem de uma forma muito harmônica, assim, nenhum acho que rouba o protagonismo da outra, né? Quem vem de fora, muitas vezes não vem atrás dos círculos, vem atrás do X-Bebum, né? Então, onde é que vem juntar o X-Bebum? Né? Eu quero conhecer. Bom, foi depois da minha passagem aqui, estou tentando lembrar agora, não me lembro agora exatamente, não, foi 2018, acho que eu devo ter contado no outro episódio, a ex-presidente Dilma, quando veio a Pelotas, né, comeu os círculos, ela não veio atrás dos círculos, né? Ela foi lá para o TripAdvisor e ela disse, só falávamos desse tal X-Bebum. Eu fui ver onde é que era esse X-Bebum, né? TripAdvisor. Então, foi assim que ela chegou nos círculos, né? Que foi uma surpresa. Eu dei entrevista até para a Veja, quando ela esteve no círculos, em função disso, né? Ela tinha acabado de sair do impeachment, tinha ido no Uruguai visitar o Mujica. Na ida, ela passou por Pelotas e foi no Lobão. Tipo, super aceitável no Lobão, né? Nosso melhor espeto corrido, conhecido aí, fora do Rio Grande do Sul, inclusive, né? E na volta ela parou para comer um bauru, né? E entrou lá, sentou para comer um bauru. E ela estava atrás do X-Bebum, né? Então, o X-Bebum foi uma criação do meu pai lá, um cliente que acabou dando o nome pro lanche. Depois veio a versão Júnior, né? Que é a versão menor. E mais recentemente agora, a gente, por esse ser o lanche mais conhecido e mais famoso e mais vendido, a gente criou a versão do Nutri. Então, a gente tem o X-Bebum do Nutri. Tu não deixa de comer um lanche com gostinho da chapa dos círculos, mas uma versão menos calórica, mais proteica, mais fibrosa, aprovada pelo Nutri, né? Então, foi uma sacada que a gente tinha que ser, não adiantava ser com círculos, tinha que ser com Bebum, porque o Bebum tem todo esse peso, né? De ser o lanche mais vendido e o mais conhecido para fora de Pelotas, inclusive. Né? E esse produto vocês têm tipo uma proteção da marca, do nome dele? Sim. Como é que funciona essa... A gente registrou a marca lá no INPI, né?
E do Bauru Círculos, do X-Bebum e Círculos Lanches, o nome da empresa. A gente tem esse registro já há muitos anos. Logo que eu cheguei aqui em Pelotas, ele tem uma validade por 10 anos, já foi renovado, né? A gente teve aí, ao longo dos anos, algumas situações, as pessoas dizerem, estão usando o nome do Bebum e tal, mas não era nada de expressivo que pudesse vir afetar, incomodar. Então, a gente nunca foi atrás disso, mas a gente tem o registro da marca. A gente buscou isso, eu acho isso super importante, né? E se fala pouco sobre isso, sobre essa proteção, né? E eu acho extremamente válido justamente para garantir esse patrimônio que passa, no nosso caso aqui, de geração para geração, né? Tá, e falando em proteção, né? Quem é que tem a receita da maionese? Isso é outro, cara, é outro ativo, não adianta. A gente fala mas é o sabor, muitas vezes é a cara né, Existe proteção para receita? Receitas. A gente tem a nossa equipe assina um documento de confidencialidade, né? Que legal. Tipo Coca-Cola, assim, né? Vai fazer a produção, quem é que sabe a receita? Tem muitos fatores envolvidos e ao longo dos anos, tanto para fazer, por exemplo, o X-Bebum, que nós estamos falando, quanto para fazer a maionese, nós fomos aperfeiçoando o processo. Que talvez isso também seja um grande diferencial da nossa marca, né? Nós nunca estamos prontos, nós nunca entendemos ao longo desses 35 anos, estamos prontos, temos um produto de qualidade, famoso, estamos vendendo bem e relaxamos. Não, a gente sempre tentou, de alguma forma, fazer com que a gente pudesse oferecer um produto com mais sabor ainda, mais qualidade, com insumo de melhor procedência. E foi assim que aconteceu na maionese. Então, por exemplo, um segredinho, né? Ao longo dos anos, a gente percebeu que fazer a maionese com óleo gelado deixava ela com uma densidade, né, uma apresentação ali melhor do que fazer com óleo in natura. Então, tipo, a maionese que vai ser produzida amanhã, o óleo já está hoje na câmara fria gelando para fazer a maionese amanhã. Porque é um motor de alta potência, né, um liquidificador industrial de alta potência que naturalmente ele aquece, né, para poder funcionar. Então, fazendo ele com óleo gelado, tu já sai com um produto já gelado para guardar na refrigeração. Né? A gente foi aperfeiçoando, por muito tempo a gente fez maionese com ovos crus, né? E agora já há muitos anos a gente faz a maionese com ovo pasteurizado. Nós tentamos N possibilidades, com ovo em pó, com ovo cozido, e não ficava o mesmo sabor. Até que, então, uma dica de um grande amigo, parceiro, Caqui, do Bistrô Pelotense. Juliana, vamos pasteurizar esses ovos. Eu disse, será que vai dar certo? E ele me emprestou a máquina, a gente pasteurizou e fizemos. E é exatamente, ninguém notou nenhuma diferença. Então, a gente dá mais uma questão de garantia de segurança alimentar para o cliente, por o ovo ser pasteurizado. Porque o volume de maionese é absurdo, assim, né? É uma coisa assim, ó. Então, por exemplo, assim, numa unidade só na Deodoro, que é uma unidade de entrega que a gente manda um potinho para cada cliente, numa sexta-feira, um dia de mais movimento, a gente trabalha ali e usa mais ou menos 40 baldes de 3 quilos só numa noite, né? Estamos falando em 120 quilos de maionese numa noite, em uma unidade. Porque tem isso, tem as pessoas que compram, aí tem um potinho que vai, mais a maionese que vai no pão, que é mínima, né? A quantidade, a gente deixa livre para o cliente colocar. O nosso lanche, ele sempre foi mais sequinho. Mas aí depois a quantidade de maionese que o cliente usa. E lá no atendimento presencial é livre, né? Tu vai pedindo conforme quantas tu quiser. Já fiz as contas de cabeça que vai praticamente 1 tonelada por mês, tranquilo. Vai muita maionese, muito. É impressionante, assim, ó. Ovos a gente recebe 3 vezes na semana, para vocês terem uma ideia. Então... Agora tocou num ponto, assim, né? Que para a gente ter esse posicionamento de marca forte, a gente precisa ter o trabalho para dentro de casa muito bem estruturado, muito bem realizado, assim, né? E os parceiros que vocês foram construindo ao longo do tempo também são importantes nessa construção, para ter essa segurança de que os ovos vão chegar numa determinada qualidade, de que a carne, o pão... o pão é outro... Vocês não têm a fabricação própria do pão. A única coisa que a gente não fabrica é o pão.
O resto tudo a gente fabrica. E é um bom, assim, percentual da qualidade do produto final. Pão, é o carne pão, e né? queijo. São os 3 ingredientes principais nossos, assim, né? Então, pô, tu tem que ter uma segurança no fornecedor, E que numa parceria. E que te acompanhe, né? A gente Exatamente. tem feito nos últimos anos um trabalho assim, de qualificação dos nossos fornecedores e de cada vez mais proximidade com eles. Então, eu fui nos frigoríficos que nos atendem, eu fui a Santa Maria, no frigorífico Silva, eu fui no Calegário, lá em Santo Ângelo, uma viagem bem longa, né? A gente tem hoje a Ampla aqui em Pelotas, que nos atende, que começou a fazer o abate, vai aumentar o abate, vai ter condições de nos atender ainda com um volume maior, porque a gente não consegue hoje ter um fornecedor único de carne, por conta do volume, porque a gente usa a alcatra, né, para a maioria dos lanches. A gente trabalha com outros cortes, mas a grande maioria, Círculos e Bebum, que é o que 80% do que Círculos vende é Círculos e Bebum, é alcatra. Então, a gente não consegue hoje ter um fornecedor que atenda totalmente toda a quantidade que a gente precisa. Então, a gente precisa qualificar e trabalhar com eles. Nós fizemos uma tentativa recentemente e, de novo, eu digo, né, a questão da humildade, de tu avaliar todas as possibilidades, entender que isso deu certo, segue, isso não deu certo, volta. Nós hoje temos entre 12 e 14 pessoas trabalhando na cozinha industrial, desde as 6 da manhã, produzindo os insumos que nós vamos utilizar nas unidades à noite. Então, elas começam às 6 da manhã, 14 horas o motorista começa a carregar as cargas para Deodoro, para 3 de Maio e para o food truck, certo? E nós perdemos a maior parte do tempo de trabalho delas limpando e fracionando essa carne. Sim. Porque nós retiramos absolutamente toda a gordura, todo o nervinho, não tem nada, e depois a gente corta, depois a gente tempera e porciona a carne. Então, a gente foi nos frigoríficos na tentativa que eles pudessem fazer esse trabalho para nós, né? Porque, tecnicamente, eles teriam muito melhores condições do que eu, né? E não deu certo, porque ninguém conseguiu nos fornecer a toalete, que é uma chamada limpeza da carne, no padrão dos Círculos. Né? E foi muito interessante esse nosso caminho, porque eu falei com os donos dos frigoríficos, inclusive, eles falaram, Juliana, nenhum lugar do Brasil que a gente atende tira tudo isso que tu tira da carne. Porque dependendo da peça de carne, eu perco entre 19% e 30% numa peça de carne, tirando a gordura. Isso é dinheiro, isso é muito dinheiro. Sim, o preço entendeu? do quilo da carne passa lá para cima. Exatamente, entende? Então, e a gente queria justamente fazer isso, a gente queria que eles fizessem, limpassem, e a gente pudesse talvez só temperar e porcionar. Fizemos uma tentativa com fornecedor local aqui também e não conseguimos, retrocedemos e trouxemos de novo esse processo para nós. Então, hoje, o único processo que a gente não tem, mas que a gente visita e controla e está sempre em cima, é o pão. A gente tem uma parceria muito forte com a Cooperativa Pomerano em São Lourenço, com queijo e de extremíssima qualidade. O queijo já vem até fatiado, também fizemos essa parceria para ele já vir fatiado. Então, são os 3 insumos que a gente mais controla. E o ovo, ele o nosso fornecedor de ovos há mais de 30 anos, o Bertol, porque a gente usa para maionese, então um volume bem expressivo, e o ovo, como colocar dentro do baú para fritar e colocar dentro do bauru. Então, um volume bastante expressivo. E uma curiosidade, né? Na maionese, os ovos vão inteiros, clara e gema. E na mousse, somente a gema. Tem então, mais a mousse. Tem a mousse, então tem mais a gema que a gente utiliza, tipo, numa receita lá de mousse, vai lá, X gemas, a gente tira a clara toda, tem a peneira. Então, assim, é uns cuidados que tu tem no processo para garantir aquela coisa homogênea. Então, a gente peneira a gema do ovo. Isso leva tempo, isso também é um custo, né? Mas é que é para garantir a cremosidade, a textura, o sabor. São pequenos detalhes que a gente não abre mão. E dentro do nosso mercado, né, de Pelotas, que consome doce, que é sommelier, muitas vezes de doce, esse tipo de preocupação ainda é mais necessário, né? E é o processo padronizado, mas artesanal. Totalmente artesanal. Esse é o ponto, né? Tu quer manter uma padronização de alto rendimento, só que tu ainda trabalha muito com processos manuais. Vou voltar só numa questão importante que tu falasse ali da calçada, né? Como uma referência. Minha mãe entrou em depressão, né? Quando saiu dali.
Minha mãe falou, os círculos... Minha mãe achou que nós íamos falir. Perde Né? a Minha essência, calçada. Eu falei, mãe, a calçada é pública, não é tua. Ela dizia sempre a minha calçada. Olha só uma coisa super interessante, né? Que é tu olhar para a necessidade do cliente e tu conseguir atender essa necessidade e trazer esse cliente para perto. A gente tinha rádio lá em cima, né? E às vezes ou tava só o operador ou só uma pessoa trabalhando, a pessoa não podia descer. E a gente não tinha como subir, né? E aí, pá, era aquela cor, às vezes o lanche da pessoa ficava pronto, o pai estava atucanado, não conseguia levar o lanche lá em cima. Meu pai comprou corda, balde, né? Foi lá em cima e levou. E aí o cara pedia, mandava o dinheiro dentro do balde, descia o balde e ele içava o bauru, né, num balde. Então, assim, ó, são sacadas que meu pai foi tendo, né, ao longo da vida aí para conseguir atender aí a necessidade do cliente, que isso deixa marcas, isso traz as pessoas para perto, entendeu? Tu acha que a pessoa vai pensar em comer outro bauru? Não, é círculos, e quem tá né? ao redor, né? Porque é isso que a gente fala. Ele não é visto só por quem tá consumindo lá em cima, é visto pra quem tá todo mundo lá embaixo enxergando essa cena e vendo, pra quem tá ouvindo a rádio, no caso. É verdade. Com a satisfação do locutor ali, falando pra toda a região, aí tá louco. Eu acho que a tua fala agora chegou num ponto que também tem muito a ver com o que a gente tá olhando aqui, né? A necessidade do cliente. Fica muito claro que não é só a questão de comer o lanche naquele momento, né? Tanto que eu te pedi para contar um pouco sobre a questão dos produtos, né? A gente recebeu aqui, para quem tá vendo no YouTube vai ver que tem, né, tá a caneca, depois a gente mostra no final direitinho, assim, esses outros produtos agregados, porque eu acho que uma das coisas que quem está com uma marca há tanto tempo, né, se depara, formei uma comunidade em torno disso aqui. Porque senão não estaria, né, existindo lá há 35 anos. Né? Formei uma comunidade em torno disso. O que mais eu entrego, né? Não só em como eu exploro isso, mas também no que essas pessoas precisam, o que elas estão dispostas a consumir, ou o que mais que dá para agregar ao redor. Né? Então, eu queria, se pudesse contar um pouquinho, quando transbordou para além do cardápio, né? O que mais? Falamos sobre os tubos ali, né? A experiência da nostalgia, mas tem mais, né? Eu acho que tem duas coisas importantes aí. Tem uma questão de mudança no hábito de consumo, que também é super importante. Tu tá atento às mudanças no hábito do consumo. Então, o próprio Bebum do Nutri, né? O lanche vegetariano, o lanche vegano, né? O lanche vegano, né? Que é um case de sucesso dos círculos. A gente tem muita gente que não é vegana e come o bauru vegano. Eu não sei se vocês sabem disso. Ele veio a partir... tem que ter bauru vegano no círculo. Tem muita gente pedindo, vamos fazer um bauru vegano nos círculos, né? Eu sou carnívora. Gosto muito de carne. Fui lá, pesquisei na internet, né? Eu tinha tido sucesso no mousse, porque o mousse foi isso. Eu fui pescando receitas e testando, até chegar à receita do círculo. E deu certo. Falei, vou fazer a mesma coisa agora com um hambúrguer vegano. Fui lá, testei e tal... Comi, achei que ficou legal e estufei o peito e disse, agora o Círculos tem bauru vegano, vai ser um sucesso. E aí eu recebi uma mensagem gigante, né, de duas clientes, duas pessoas que eu não conhecia até então, né? Olha, Juliana, a gente ficou super feliz, que legal que o Círculos tomou essa iniciativa, né, de abrir uma porta, porque a gente ia aí só podia comer batata frita. Então a nossa família pedia em casa, a gente tinha que comer batata frita e agora a gente vai poder ter um bauru pra gente comer. Só que o lanche ficou muito ruim. Um banho de água fria, né? Só que elas foram geniais, porque elas só não disseram assim pra mim, o lanche tá ruim. Elas contextualizaram, olha, a escolha dos ingredientes não ficou legal por isso, por isso, por isso. A textura do hambúrguer não ficou legal por isso, por isso, por isso, por isso. Elas, né? Tipo assim, estou tentando te ajudar, Juliana. Tu vai ouvir, tu vai fazer alguma coisa, o que tu vai fazer? Estou tentando te ajudar. E aí? E aí eu falei, e agora o que eu respondo? E aí eu falei o seguinte, olha só, realmente eu não tenho conhecimento nenhum em culinária vegana, foi uma tentativa, né? E eu queria saber se vocês topam de ir na nossa cozinha industrial e fazerem a receita do bauru vegano. E elas toparam, né? São as filhas do saudoso Sérgio Cabral, que vocês conhecem, o jornalista, né? A Camila e a Natália. Foi a primeira vez na história dos Círculos que os clientes foram para dentro da cozinha fazer. Elas não só fizeram a receita, como elas deram treinamento para as funcionárias, tanto na cozinha industrial para fazer o hambúrguer, quanto no preparo, na montagem do lanche. E é o nosso case de sucesso. Então,
essa questão de se aproximar das pessoas, ouvir a necessidade das pessoas, é algo realmente que impacta muito. E falando da tua pergunta em especial, né, dos produtos que foram aparecendo naturais, a gente tinha lançado um livro, aí esse ano, com a questão dos 35 anos, a gente quis falar um pouquinho mais das pessoas que ao longo desses 35 anos cravaram ali uma marca importante dentro da nossa marca, né? Deixaram o seu nome da nossa marca. Então a gente acabou fazendo o segundo livro, que é História e Sabor em Cada Mordida, que eu acho que o próprio título diz muito sobre o que nós estamos conversando aqui, né? Dessas coisas estarem sempre juntas: história, legado, família, né? Tradição, cultura, marca. E a gente foi trazendo alguns produtos que no início começou de uma forma despretensiosa. A caneca, a cada 5 anos a gente sempre faz a caneca. E aí passou a ser um artigo até colecionável. As pessoas ficavam perguntando: quando é que vai sair a caneca dos 35 anos? Porque eu tenho a do 30, eu tenho a do 25, eu quero ter a do 35 também, né? Então, e esse ano a caneca especialmente ficou muito bonita. O próprio livro. E mais recentemente a gente teve a ideia das meias, que estava uma febre dessas rap socks, né? Essas meias divertidas. E a gente resolveu, então, entrar e fazer. E deu tanto certo, foi tanto sucesso que a gente foi criando. Acho que já estamos no 8º modelo. E aí, de novo, agora a gente começou a ver esse pessoal correndo com as meias e usando meias divertidas para correr e tal. Vamos fazer uma meia esportiva, né? Porque a vida é um equilíbrio, né? A gente tem um horário lá de comer os círculos, mas tem um horário também de cuidar da saúde, fazer uma atividade física. A gente usou o nosso slogan, Bora Ser Feliz. Tem um lado da meia diz Bora Ser Feliz, no outro diz Aqui e Agora, né? E aí é uma coisa que é totalmente natural, é os clientes fazendo o merchan da meia, as pessoas usando a meia, fazendo reels, se puxaram para fazer. A gente mandou, aí sim, uma estratégia, né? A gente mandou para os personagens de corrida as meias de presente, né? Falando para eles o porquê da meia e tal, e eles propagaram isso. Então, ao longo dos anos, esses produtos, o tubo, né? Outra coisa que a gente fez no ano passado também, que foi um sucesso, era Dia da Criança. E a gente faz todos os anos uma festa para os filhos dos funcionários. Convida crianças até 12 anos. E o pessoal faz bastante filho lá, tá? Então, a gente tinha, ano passado, quase 80 crianças na festa, tá? Aí, todo ano, o que vamos dar de presente e tal? E aí, tava na moda o tal dos Bob Goods. Eu falei, por que não fazer um Happy Goods? Né? Um caderno de desenhos dos círculos, com imagens dos círculos. E a gente fez, e aí deu de presente, o pessoal começou a comprar para dar de presente também. Então, essas coisas, o próprio calendário, gente, né? Você sabe que quando a Flávia veio trabalhar conosco, que é quem cuida da nossa comunicação, e eu falei para ela, todo ano a gente faz calendário. Ela disse, não, né? Calendário não, Juliana. Pelo amor de Deus, ninguém usa mais calendário, né? E aí eu falei assim, Flávia, final de novembro, as pessoas ficam me perguntando se o calendário do outro ano está pronto. As pessoas usam na mesa do seu escritório, marcam seus compromissos. Tem muita gente que ainda tem isso, que é old school mesmo. Eu sou de escrever. Né? Quase me encolhi aqui, eu uso calendário. Eu também uso. Mesmo, E aí, esse ano, como é um ano festivo, foi o Gordo que fez as imagens para o calendário também. Então, acabou virando... Claro, a gente não vende o calendário, a gente presenteia os clientes no calendário, que virou também uma marca registrada dos círculos. As pessoas ficam esperando o calendário. A gente já fez parceria ali com o Graffiti Down, as crianças do Graffiti Down já fizeram também arte, a gente fez com os alunos da design da universidade. Então, eu acho que também a gente tem que pegar a marca e ampliar ela dentro da comunidade que tu vive e trazer parceiros. A gente acredita muito em parcerias, né? Muito mesmo. O Círculos é feito de pessoas e de parcerias. Esse livro fala muito sobre essas parcerias, pessoas que foram agregando seus talentos na construção conjunta conosco da marca. Mas eu acho que tem 2 elementos que tu usa aí, Ju, que eu acho que é bem interessante para quem está nos escutando, né? Acho que a gente sempre remete a isso. Quem nos escuta, o que pode tirar de lição do que a gente está ouvindo? Primeiro, a questão do canal aberto, né? Da comunicação. Acho que é uma marca que, por mais que ela está consolidada, ela ainda escuta muito o seu público fiel. Ela não é uma marca que se consolida, pronto, é isso que eu faço, acabou. Pega o caso dos calendários, né? Se a gente trouxer as teorias modernas, não tem por que fazer calendário, né? Tudo é digital, faz então um aplicativo.
Então, acho que escutar o público é um ponto muito importante, mas tudo que tu fala tem muito investimento, tanto de tempo quanto investimento de qualidade naquilo que você se propõe. Por exemplo, a caneca que está aqui na nossa frente. Né? Não é uma caneca normal, simples, é uma caneca que, com certeza, ela tem um custo um pouco mais caro, mas que é essa correlação entre a marca que vocês têm, que é uma marca de valor, com aquilo que tu está te propondo a oferecer para o teu público. Porque eu acho que isso é muito importante. Porque muitas vezes as empresas, como tu bem disse, tu não precisa hoje contratar um influencer que tu vai gastar um dinheiro, de repente, muito mais... Vou cuidar a palavra que eu vou usar. Mas enfim, tu não vai usar esse dinheiro para alguém que vai propagar, porque tu vai ter esse teu público fazendo isso de uma forma orgânica, e tu pode, de repente, investir em algo que tem muito mais qualidade para a entrega final. Então, acho que esse investimento, quando a gente fala de marketing, é muito relacionado a isso, né? Acho que tu trouxe um ponto bastante importante, né? Tem 2 pontos importantes que eu gostaria de falar. Eu não tenho nada contra influenciadores, a gente tem que cuidar, né? Hoje em dia não tenho nada contra, eu acho que nós temos ótimos aqui em Pelotas que fazem um trabalho bem legal. Mas nós entendemos nos círculos que nós temos hoje clientes, e aí nós temos hoje a figura de 5 embaixadores da marca, que ao invés de nós contratarmos influenciadores, a gente intitulou essas pessoas como nossos embaixadores, que naturalmente, sem esperar absolutamente nada em troca, propagavam a nossa marca tanto quanto nós. Faziam questão de propagar a nossa marca numa esfera muito ampla dos seus relacionamentos, realmente fazendo aquilo se tornar uma venda, uma coisa bem comercial. A gente não trabalha com tráfego pago. Eu já fui já discuti isso várias vezes, né, em outros programas. Poxa, mas a gente não vê os círculos patrocinando grandes eventos, a gente não vê os círculos sendo mais agressivo, né, patrocinando no Instagram ou tendo influenciadores. A gente prefere fazer ainda uma coisa, de novo, mais old school, mais caseira, porque... No nosso caso, isso reflete positivamente. E eu acho que não existe uma receita pronta, né? Acho que depende muito da relação que a marca tem com as pessoas, com o mercado. E eu acho que, no nosso caso, essa questão afetiva é talvez o nosso grande diferencial. Essa relação que meu pai e minha mãe construíram com os clientes, a gente tem hoje cliente que vai lá, não vai nem para comer, vai para olhar o pai e a mãe. A gente tem situações lá de o cara estudava no São José, um pirralho, aí cresceu, aí foi fazer faculdade, ou na Católica ou na Federal, aí casou, teve filho, hoje leva o filho dele lá. Então, são gerações de fanáticos, né? E a gente tem história de uma vizinha de vocês aqui também do parque, ficou noiva lá. Ela era apaixonada pelos círculos, e o noivo falou assim, eu só posso pedir ela em casamento com círculos, não tem outra opção. Aí agora, nos 35 anos, também, a gente fez uma ação no dia que a gente fez 35 anos, para os 35 primeiros clientes de cada unidade. E aí eu fui participar lá no 3 de maio, eu queria bater um papo também com os clientes, né? Primeiro casal que chegou, primeiro que eu abordei, e eu falei para eles, e eles, tu não vai acreditar, nosso primeiro encontro foi nos círculos. Entendeu? Os círculos é a nossa segunda casa. Então, as pessoas têm esse carinho, esse aconchego, né? E eu sempre digo, uma coisa que é muito importante para quem está nos assistindo, que existe uma diferença gigante, crucial, entre sucesso e credibilidade. Né? Porque a gente pode ficar famoso agora, por exemplo, assim, se a gente sair aqui no parque aqui fantasiado, né? Por quanto tempo essa fama vai durar? Amanhã acontece outra coisa em Pelotas, ninguém mais lembra da gente. Agora, a credibilidade, tu só consolida ela com valores muito sólidos ao longo de muito ano e trabalhando muito duro. Não existe outra receita que não seja trabalho. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, há 1 ano e meio atrás exatamente, um problema gigante na nossa empresa, pior da nossa história, e foi a nossa credibilidade no mercado que fez eu estar aqui ainda hoje falando de vocês, né? Foi algo totalmente inesperado, muito doloroso, muito mesmo. Realmente o episódio mais triste na história dos círculos, mas foi a nossa credibilidade e a confiança
dos nossos clientes, dos nossos fanáticos que nos trouxeram até aqui. Então, a gente tinha ali os haters, as pessoas nos atacando, mas a gente tinha uma legião de pessoas que não ganham absolutamente nada com isso, mas que queriam lá se expor, né, e dar o seu testemunho a favor dos círculos. Né? E foi isso que talvez tenha feito a gente chegar até aqui, estar com 35 anos, né? E sempre aberto a ouvir as pessoas. Agora, semana passada a gente tem pão sem glúten. A gente está sempre tentando ouvir a necessidade do cliente e atender ela da melhor forma possível, seja qual for. Às vezes não dá, as pessoas pedem umas coisas muito exóticas, né? Mas dentro do possível, a gente está aí para atender as pessoas e para fazer as pessoas felizes, né? Para deixar as pessoas felizes. O dia que tu escolheu comer os círculos, a gente fala isso em todos os treinamentos que eu tenho, reuniões que eu tenho com a minha equipe, a gente fala, a pessoa escolheu hoje, ela está te dando a oportunidade, hoje eu vou comer meus círculos. Tem que ser uma experiência positiva, tem que ser bom. Eu já tive na seita do low carb, né? Não estou agora, dá pra notar. Mas eu lembro que eu ia e comia sem pão. Sim. Eu comia o círculo sem pão. Tem essa opção ainda hoje? Tem. Muita gente come sem pão. Sem pão. Sem pão, mas com batata frita, né? Sem pão, mas com maionese, né, Vinícius? Ah, não. Vamos se respeitar, né? Que barbaridade. É isso, né? É tu tirar um dos principais ingredientes, como tu falou, né? Pão, carne e queijo, mas tu ainda é atendido. A gente manda em casa. E a gente tem o prato fit do Nutri, que não vai pão também. Tem o XB-Bom do Nutri. Então, assim, hoje... O Júnior também acho que é interessante, né? Porque... Para criança ou para pessoas que estão comendo menos, agora tem a função das canetas emagrecedoras, que impactam bastante também, né, no mercado. O lanche Júnior acaba sendo uma opção para essas pessoas que estão comendo menos. Tem um negócio que tu tá falando e tá na minha cabeça, assim... Tá te dando fome, né? Também. Sim, muito. Desde que tu chegou. Mas na verdade, é essa conexão. A gente tá falando de marca, mas em nenhum momento, praticamente, a gente tá falando, assim, estratégia de marketing ou digital, nananã. A gente tá falando de coisas que acontecem em decorrência de gestão, de processo, de ter uma estrutura bem arquitetada, bem afinada para entregar qualidade e tudo mais. E o que eu acho interessante desse tipo de bate-papo como o teu aqui, Ju, é mostrar que esse trabalho, que muitas vezes a gente não percebe, mas no longo prazo ele posiciona também. No longo prazo a gente consegue criar uma marca como o Círculos e tá na mente das pessoas. E aí quando tu sai de Pelotas, fica uns dias fora, já te dá uma gana de comer um quindim com um bauru. São dois elementos fortíssimos da cidade, mas para mim, assim, eu vejo isso na tua fala, a importância que todo esse ajuste aí da empresa para gerar essa experiência, para gerar lá... Que eu, por exemplo, quando vou ali na 13 de maio, eu sou atendido em 15, 20 minutos, está chegando o Bauru sempre no mesmo padrão. Cara, isso é maravilhoso, assim, né? Então, isso me chama bastante atenção, assim, esse trabalho de vocês, que já vem aí de... Eu acho que as coisas acontecem naturalmente, por situações que até os próprios clientes apresentam, e a gente tenta encontrar vem um problema, uma demanda, e a gente tenta encontrar uma solução. Tu falaste que quando tu fica fora de Pelotas, né, a gente fica com saudade, quer comer. Eu também, quando viajo, chego, preciso dos meus círculos, né, que eu como todos os dias, por sinal. Olha só que interessante. A gente começou a notar muita gente levando lanche para fora da cidade, mas muita gente mesmo, tá? Não só para cidades aqui do entorno, que levam direto, Camaquã, São Lourenço, Rio Grande, Cassino, né? Levando para São Paulo. Muita gente para levando. Eu comecei a entregar muito em aeroporto, muito, né? As pessoas levando, indo visitar um familiar ou um amigo e levando. Com essa função do aeroporto ter agora que esses voos diretos, né? Começou a aumentar. E aí toda vez que a pessoa pedia, vinha aquela pergunta, mas como é que eu transporto? Mas como é que eu levo? Eu levo dentro de quê? Eu compro uma sacola térmica? Eu compro um isopor? Como é que eu levo e tal? E a gente dava uma orientada, tentava ajudar o cliente. Eu falei, mas para aí, gente.
a gente tem que ter a nossa sacola térmica, o nosso nome, para as pessoas estarem no aeroporto com a nossa sacola, levando o nome da nossa marca, o nome da nossa cidade. E aí a gente fez a sacola térmica, né? Então, e começamos a entregar nela nessas situações, e muitas vezes as pessoas vão lá e querem levar para casa, porque a sacola é super reutilizável, e usam a sacola com o nosso nome. Então é a nossa marca por aí, numa caneca, numa meia, numa sacola térmica, numa caneta, num livro. Tu vai na Vanguarda, tá ali o livro dos círculos, né? Um dia eu estava tomando café aqui no rooftop do Vanguarda com 2 amigas, e aí eu falei assim, Guri, vocês não vão acreditar, tem um cara lendo o livro dos círculos aqui. Ai, Juliana, para de ficar te achando. Né? E eu falei, Gurias, eu não tô louca, dá uma olhadinha discreta. E aí o cara deu um tempinho, ele veio pedir um autógrafo. Ele tava lendo o livro dos círculos, né? Aí ele falou que ele conhecia meu pai e tal, que ele tava na livraria tomando um café e viu o livro e comprou o livro, entende? Então, isso é muito legal, né? A gente ir para uma universidade que é nossa parceira e falar do Bauru do Reitor, que é uma curiosidade que as pessoas têm. O Bauru do Reitor saiu de uma briga entre meu pai e o Alencar. O Alencar queria os círculos fora da calçada e meu pai disse, daqui eu não saio. E começaram os dois a brigar, né? E aí ele começou a fazer uma série de exigências, tá, João? Então tá, se tu quer ficar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E meu pai, não, vou fazer e tal, mas daqui a gente não vai sair. E começou a frequentar os círculos e pedir um bauru especial, com os ingredientes especiais. Bota isso no meu bauru. Ah, ficou bom. Ah, não, quero mais isso, tira isso e tal. E aí ele chegava lá e pedia, faz um daqueles pra mim, faz um daqueles. E aí o pai foi lá e teve a grande sacada de botar o bauru do Reitor no cardápio. E é um dos 5 lanches mais vendidos dos círculos. Entende? Então, é isso. São histórias, conexões com as pessoas que fazem a gente talvez ter o vegano criado por 2 clientes, o Bauru do Reitor em homenagem ao Reitor, o Bebum do Nutri com a parceria do Rodrigo. Então, são essas conexões que levam a nossa marca adiante. Teve uma situação, essa de São Paulo, que foi muito engraçado. O cliente mandou uma mensagem porque a responsável, os pais dele, não, os pais dele ou dela, deixa eu pensar, não, eram os sogros. Então, os pais dela saíam daqui para visitar eles em São Paulo e tinham que levar X-Bebum, né? Quem pedia era ou os pais ou ela. E naquela semana especial, o cara ficou responsável de pedir e esqueceu. E aí já estava quase na hora da viagem e tal, e ele nos chamou pelo Instagram e disse, pelo amor de Deus, a gente está falando de uma situação de divórcio. Se eu falar que eu esqueci, me diz que dá para entregar no aeroporto, fica claro que dá. Imagina, a gente não vai fazer isso, vamos resolver essa história aí. Para encaminhar para o final, então, falar, nós já estamos batendo uma olha hora aí, de gravação, nem senti. É verdade. A nova novidade, patrimônio. Poxa, é verdade. Que legal, para quem nos escuta, né, puder contar um pouquinho. Pois é, foi uma grata surpresa, uma iniciativa do vereador Arthur Alau, nesse ano tão especial, né, que a gente completa 35 anos, e esse reconhecimento aí da comunidade de Pelotas veio num momento muito especial mesmo, muito afetivo, né, e nos deixa extremamente orgulhosos e muito felizes, e a gente quer muito estender essa homenagem que a gente está recebendo a todos os nossos clientes, os nossos fanáticos que nos acompanham, nos prestigiam, mas especialmente a nossa equipe que faz os círculos acontecer das 6 da manhã até meia-noite, nossa equipe de parceiros, fornecedores, né? Pessoas que têm relação comercial com os círculos. A gente acredita muito em parcerias, em pessoas, e eu acho que esse é o nosso grande diferencial, essa relação realmente afetiva e próxima que a gente tem. Então, essa conquista não é dos círculos, não é do seu João, não é da Dona Maria, é de todo mundo que está por trás, todo mundo que faz os círculos acontecer, todo mundo que acredita no nosso sabor, na nossa qualidade, nos prestigia aí há 35 anos. Então, Círculos Lanche oficialmente declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial da cidade de Pelotas. Eu fui pesquisar aqui, só existiam 2 patrimônios imateriais da cidade de Pelotas antes dos círculos. Ah, é? Quem são? Que é a tradição doceira, né? E o tambor de sopapo. Ah, é verdade. Olha que legal. Grandes Que loucura. referências. Tá louco, olha isso. Vai
vai ter uma cerimônia na Câmara de Vereadores, né? Tá para ser agendado isso, a gente está nessa expectativa. Eu vou avisar vocês quando tiverem. Vai ser bem legal. Quando foi nos 30, que foi de pandemia, a gente ganhou também a empresa emérita de Pelotas, na passagem dos 30 anos. E agora nos 35. E o mais legal disso tudo, né? Meu pai vai fazer 80 anos esse ano, a minha mãe fez... Pô, sério mesmo? 80? Ele não parece ter 80. Pois Uma é, vivacidade. né? Tá lá trabalhando e... Ele tá com muitos problemas de saúde, muito graves, né? Mas tá aí, firme e forte. A minha mãe fez 73, então... Eles estarem aí, né, vendo tudo isso, assim, e a neta junto, né, eu acho que isso tem um valor também muito significativo para nossa família, assim, né. Eu agora, sexta-feira, fiz uma coisa sem avisar, porque minha mãe é extremamente tímida. Meu pai, vocês conhecem, né, é um fanfarrão, mas a minha mãe é muito tímida. E aí, o autor do livro me deu uma sugestão, Juliana, quem sabe tu faz umas fotos do seu João e da Dona Maria trabalhando, assim, né, nos círculos, acho que seria legal. E aí, agora, sexta-feira, a gente fez. Aí eu mostrei pra mãe, a mãe disse, que estranho, parece que só aparece eu nas fotos. Eu não falei pra ela, que se eu falasse, ela não ia topar fazer. Porque a mãe é muito discreta, né? O pai tava faceiro lá, aquele jeito, cumprimentando, falando com os clientes, né? E dando um pirulito pras crianças. Esse é o seu João. Para encerrar, então, e depois a gente poder passar para os quadros, né? A pergunta tema do episódio, né? O que faz uma marca perdurar 35 anos, né? Na tua leitura. Para mim, muito trabalho, muito mesmo, e valores muito sólidos. Honestidade, justiça, uma ética na gestão, transparência, não abrir mão, em hipótese nenhuma, da qualidade é inegociável para os círculos. Eu acho que esse conjunto de fatores e essa nossa relação próxima com as pessoas, especialmente com a nossa equipe, é o que fez a gente chegar aqui. Respeitar as pessoas sempre em primeiro lugar. Muito bem. Maravilha. Chama o outdoor e a gente vai para os quadros. Eu só ia perguntar, para a gente fechar assim, números dos círculos. Quantos colaboradores hoje estão nos círculos? Hoje quase 90. Olha isso. Dividido em 4 unidades. E a gente tem a Felicidade Móvel, né? Que eu nem falei, que também é um case de sucesso nosso aí. Né? A gente fez evento aqui embaixo já e a gente vai na casa do cliente. É bem legal também. Então, quase 90 pessoas. Começou com diretamente. Começou com um trailer na calçada. Só com meu pai e a minha mãe. Estamos aí. 35 anos depois. Maravilha, Ju. A gente tem um quadro aqui. Que já é o tinha quando ela veio da outra vez. Já tinha? Era novidade. Tinha. Bem... Tomar uma aguinha. Já tinha. Que é o outdoor do empreendedor. Então a gente pede para todos os nossos poderosos deixar uma frase, ela pode ser autoral, ela pode ser de alguém que tu segue, enfim. Para incentivar quem está olhando aí, quem está entrando no empreendedorismo, ou já está, enfim, e pensar na sua empresa, quem sabe, para os 35 futuros. Eu Olha gosto aí. muito. Pausa dramática. Já tem na mão? Já tem na mão? Eu não lembro exatamente, talvez não vai dizer exatamente como é, mas é uma frase do Ayrton Senna. Para mim é um cara fantástico. E eu acho que o Ayrton Senna conseguiu uma coisa que é ser meio unânime, né? Ninguém fala mal do Ayrton Senna, ninguém tem um senão do Ayrton Senna, né? Um grande atleta e um grande profissional. Que levou infelizmente teve a trajetória dele interrompida muito cedo, mas que deu muito orgulho, né, para os brasileiros. E ele dizia mais ou menos assim, não vou saber exatamente dizer, mas que tenha sempre fé em Deus, trabalhe muito duro, com muita honestidade, que um dia você chega lá. Pode demorar, mas um dia você chega lá. Persistência, resiliência, muita coragem e muito trabalho. Não tem outra fórmula, é muito trabalho. Muito bem, show de bola. Vamos puxar então nossos próximos quadros aí, o Gotas de Inspiração. Escolher a voz com qual você vai se comunicar com sua audiência não é simples. Não é à toa que a nossa voz principal se chama Leandro Knepper nesse programa. Deus o livre. Escolher a voz com qual você vai... Escolher a voz com a qual você vai se comunicar com a sua audiência não é simples. Martins Érica,
diretamente do @leitura de negócios, qual é a nossa estante do empreendedor? A nossa dica de leitura hoje é um livro chamado Economia da Influência, né? Que ele tem a seguinte chamada: transforme a narrativa da sua marca em seu maior ativo e adapte o seu negócio para ter resultados escaláveis. Ele fala, é uma obra que fala sobre, né, em uma época onde efetivamente influência, né, é um ativo, é uma busca e caminho para ter resultado. Ele vai fazer uma costura, então, sobre a questão de como é que as marcas constroem as narrativas, né? Mas eu vou fazer uma fala bem pocket dele, porque eu vou pedir para a Ju fazer o complemento da estante, né, apresentando para o pessoal. Então, aqui, quando ela veio, né, da outra vez, a gente falou sobre o primeiro livro, agora a gente tem o segundo. Então, livro. Vou pedir uma estante 2. Esse aqui é o segundo livro do Círculos. O primeiro é a saga da família que acreditou em um sonho, né? De onde viemos, onde chegamos. E esse aqui, então, é História e Sabor em Cada Mordida, também escrito por Carlos Chin, que é o autor local, que foi quem escreveu o primeiro livro. E aqui são muitas histórias de muitas pessoas que atravessaram o nosso caminho ao longo desses anos e deixaram a sua marca registrada na história dos Círculos, né? Então, a gente vai ter história aqui dos embaixadores dos Círculos, a gente vai ter história de parte da nossa equipe que construiu carreira nos Círculos. A gente vai ter aqui a história da nossa arquiteta que faz os projetos dos Círculos, do nutricionista, das meninas que criaram vegano, de todas as outras histórias. Tem um prefácio que fui eu que escrevi também. Então, é mais um... E uma coisa muito interessante, falando especificamente do tema aqui, que era a marca. Eu posso abrir o trailer aqui, Érica? Vamos ver se eu vou conseguir abrir aqui. A gente usou, e aí a ideia da Flávia, que foi quem fez a questão estética do livro, diagramou o livro e tudo mais, que é a Flávia Barros, que cuida da nossa comunicação. A gente entende que tudo tem que ter uma ligação, tudo tem que comunicar. Então, olha, nós usamos o marrom nos Círculos, a gente fez o livro, né, com a fonte aqui com marrom, e a gente usou também... nas quebras de capítulo, o nosso bauruzinho, né, que a gente usa também no nosso material, que é o que eu tenho tatuado aqui, né? Então, dentro dessa intenção que a gente tem, que quando as pessoas pegarem a caneca dos Círculos, o livro dos Círculos, uma meia dos Círculos, elas enxerguem lá o trailer, enxerguem a nossa história, então que as coisas têm que se comunicar. Então, o livro está bem legal, um livro super leve de ler, né? Fala muito da questão também do empreendedorismo, que eu sei que o matemático gosta muito de empreendedorismo e maternidade, fala da voz feminina dentro dos Círculos, né, das mulheres que fazem os Círculos. Então, minha dica de leitura aí, o segundo livro dos Círculos, à venda em todas as unidades dos Círculos e na Livraria Vanguarda também. Vou deixar aqui para fechar o episódio. Aqui, é verdade. Maravilha, maravilha. Jabá. Onde se encontram os Círculos, arrobas das redes, quem quer pedir para viagem, quem está em outro lugar e tem quem leve para outra cidade. Vamos lá. Vamos lá. Na bio ali do nosso Instagram tem o nosso acesso pro Anota Aí, que é muito fácil de pedir, super rápido. Então, ganha 3% de cashback para usar nos teus próximos pedidos. Vale muito a pena. Mesmo para quem for buscar, Leandro, tem que usar. É muito rápido de pedir, mas o Círculos hoje está em 3 pontos da cidade. Na 3 de Maio, aqui na Santa Cruz, que é a nossa matriz, que é a nossa unidade presencial. O Círculos da Deodoro, que faz todo o serviço de delivery, mas também tu pode ir lá retirar o teu lanche, inclusive pedindo pelo Anota Aí, e o Círculos Food Truck, que na Fernando Osório, próxima aí a Anguera, também pode comer no local e pedir também. E se tu quiser nos contratar para eventos, também tem todos os contatos ali no nosso Instagram, com a Felicidade Móvel, porque a gente faz eventos, não só eventos abertos ao público, mas também, se tu quiser nos contratar para um evento particular, a tua casa, no salão de eventos, a gente monta o cardápio e pode te atender também. Show de bola. E para quem ficou com alguma dúvida sobre os Círculos, né, coisas que eu não falei aqui, podem me seguir também, @ju.jbm. Vou ter o maior prazer também de responder. E tu não falou que agora também os Círculos tem um escritório administrativo aqui no Parque Sim, U, né? Sim, quase esqueço disso, meu Deus. Quem quiser vir tomar um cafezinho, mousse sempre tem. É só chegar, mousse e café a gente garante, Bauru não, né? Mas mousse e café sempre tem aqui no Orbe 305, nosso setor administrativo. A gente veio para cá em fevereiro. Estamos adorando essa vida aqui no Parque Una, muito legal. Maravilha, então, pessoal. Vamos encerrando? Mais alguma
Ju, obrigado por vir aqui mais uma vez o Café Empreendedor, trazer um pouco mais da história aí dos Círculos, né, com 35 anos. Para nós é uma satisfação receber uma empresa, né, com toda essa história, uma empresa pelotense, e levar para todo o Brasil aí os nossos queridos ouvintes. E lembrando, é claro, também aqui que no Café Empreendedor a gente sempre fala em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama lá no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para VG Gestão de Resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Segue lá no Instagram no @VG Resultados. Muito bem, gurizada, nós fechamos mais uma edição do Café Empreendedor por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café. Valeu!